Bora lá, Fiel, o Zé Elias e o Pascoal aqui no Equipe F do ESPN trouxeram notícias exclusivas do Corinthians. Além disso, também confirmaram o interesse do Timão na renovação de contrato do Memphis Depay. E você, renovaria o contrato do Memphis? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Tá bem legal o vídeo? Curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E ele disse também que está inteirão fisicamente. Então a gente deveria imaginar... Ele falou, eu não sei se você viu o jogo, ainda tirou uma onda com o repórter. A gente deveria imaginar que Memphis Depay começaria, ou vai começar, o jogo de quarta-feira contra o Santos lá na Vila Belmiro. Mas Fabrício Irafiel tem outra informação. O Memphis vai para Santos, mas começa no banco de reservas. Porque na última data FIFA, agora penúltima, ele entrou contra o Atlético e acabou se machucando. Sim. Dessa vez, Memphis, Garro, olha só, Garro, boa notícia, pode estar de volta, assim como o Carrilho, os três no banco de reservas. Antes de mais nada, queria mencionar e dar os parabéns ao André Ramalho e ao Garro, que hoje estiveram no GRAAC, fazendo uma visita ao GRAAC. Então, parabéns aí, obrigado pela ajuda. As crianças ali precisam muito ali de visitas e quem puder ajudar o GRAAC pode ajudar também, que toda ajuda é bem-vinda. Em relação ao Memphis, mas ele já deu a letra ali também, né? É difícil, a gente viaja 12, 13 horas, ele já disse que o fuso horário é diferente. Vai lá na 48C, né? O corpo não consegue... A cadeira não reclina direito. O corpo não consegue, né, se adaptar e tal. Eu acho que assim, é diferente de um tempo atrás, em que os jogadores voltavam de econômica com toda a equipe, né? Era bem complicado, ou senão de business, né? Que na época era business que existia. A gente tinha a primeira, mas era inacessível, não tinha como chegar. Eu não sei se ele vai voltar com um jato particular, eu não sei como é que funciona isso. Porque... O último ele voltou com voo de carreira. Então, mas se voo de carreira, ele deve ir de primeira ao business, vai deitado, consegue recuperar um pouco em relação a isso. Eu sou um pouco a moda antiga, né? Em relação a poder jogar, né? Eu gostaria de jogar, até porque o Corinthians não vive um bom momento. Mas o histórico dele, né? Reclamou já o outro jogo, já deu a letra aí, 12, 13 horas a gente não consegue recuperar tal. Isso tudo tem que ser levado em consideração lá no final, quando for renovar o contrato. E aí, como é que tá? Vamos renovar? Vamos conversar, vamos fazer aqui. Sabe aquelas cláusulas que você tem 1 milhão por cada 10 assistências? Isso aqui a gente tira, porque isso é obrigação. Mas será que o cara vai topar tirar? Não, mas é o que eu tô dizendo. Sabe por quê? Porque assim, não tem sentido você pagar ao clube 10 milhões ou 1 milhão de reais por 10 assistências. É a profissão dele. É a mesma coisa, você ganhar por palavras que você fala aqui no ar. Isso não existe. Eu falo porque o contrato dele não foi aberto. O meu contrato é assim. Você é o nosso Memphis Prihal da ESPN. O cara é o Memphis. Agora, o contrato segunda, dele, terça, quarta, quinta, sexta. O contrato dele só foi aberto e as pessoas só ficaram sabendo à medida que ele foi jogando e as coisas foram aparecendo. Porque se o Fabinho Soldado ou Augusto Melo tivessem falado, olha, tem todas essas cláusulas aqui pro contrato do Memphis, muita gente ia criticar e provavelmente eles não iriam assinar o contrato com o Memphis. Porque o contrato que eles fizeram com o Memphis, pode ser o Memphis, bom jogador e tal, mas é impossível você fazer um contrato que o clube tem que pagar 1 milhão a cada 5 assistências, 10 assistências, 10, 12, 15, mais o salário. O Corinthians ganhou 5 milhões do Campeonato Paulista, foram 5 milhões dele para ser campeão. Pela situação que o Corinthians se encontra. Então assim, tudo isso, joga, não joga, fico bravo, fica mandando recado lá Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Memphis, beleza. Não quer jogar? Tá bom, mas nós vamos levar em consideração isso aí. Vamos ajustando, vamos marcando aqui. Vai chegar na hora lá do final da renovação, se tiver uma renovação possível, né? Aí você entra, conversa e começa a colocar os pontos. Mas assim, eu volto a falar, eu sou um cara das antigas. Eu jogaria, porque a situação do Corinthians não tá muito legal. Joga, deixa o Corinthians tranquilo e tal, depois você vai administrando a situação. Porque ele treinou, se recuperou para jogar esses 2 jogos da Holanda, 22 dias com então ele pode jogar, né? Se ele tá bem, 22 dias. Um pouquinho da última partida do Corinthians antes de ir para as eliminatórias. Não, mas tinha que jogar alguns minutos para poder justificar a convocação. Exato. Só que tem o seguinte, ele vai chegar para a Copa do Mundo com um contrato com o Corinthians. Porque até o meio do ano o contrato dele. Então ele está tranquilão, porque ele vai chegar na Copa atuando pelo Corinthians. Aí, entre os meses de março, abril, maio, antes da Copa do Mundo, ele já vai estar, ele vai estar, como diria meu avô, cento per cento.
Vai estar voando, porque ele quer chegar na Copa do Mundo. Ele vai administrar para esse período aí, para a Copa do Mundo? Não, ele vai chegar inteiro. Só que tem que disputar. Esse início de campeonato, com a modificação do calendário, tem Campeonato Brasileiro. No final de janeiro. É sempre bom lembrar. Campeonato Brasileiro que vai se misturar com o Campeonato Paulista. Eu não sei como é que os clubes vão administrar isso. É inquestionável que os serviços prestados pelo Memphis no ano passado foram no Corinthians maiores do que em 2025. Mas agora a gente vai fazer a comparação do Memphis em 25 na atual temporada, vestindo a camisa do Corinthians e vestindo a camisa da seleção holandesa. Temos a tela comparativa e aí o Zinho pode falar em cima disso. Tá no gatilho aí, Fabricião, meu garoto? Então pode colocar no ar, por favor. Muito se tem falado que ele está jogando muito mais na Holanda do que no Corinthians. Olha lá, são 39 jogos pelo Corinthians, ele é o 10º do elenco a mais jogar. Na Holanda, ninguém jogou mais que ele. 8 partidas. Fez 8 gols nesses 39 jogos, 39 participações em partidas. Na Holanda, fez o mesmo número de gols com muito menos jogos, né? Assistências, 10 pelo Corinthians e 4 pela Holanda. Minutos para participar de um gol, aí é uma comparação mais justa. No Corinthians ele leva 153,6. Na Holanda, pouco mais de um tempo para participar de um gol. Dá para levar em conta que é um tempo, porque acréscimos são de no mínimo 3 minutos no futebol atual. Finalizações 85 na Holanda, aliás, no Corinthians, 24 na Holanda, chances criadas 60-22, Tetra. E esse moço? Essa é uma questão essa pergunta que está no ar aí. Começou o papo agora de renovação, né? Informação nossa, inclusive, hoje. No meio do ano que vem termina o contrato dele, né? Uhum. Claro que ele até teve uma frase hoje, depois do jogo, que ele falou que ele está tentando se aproximar da passionalidade. Olha lá, o Fala Fonte. Começou hoje no nosso YouTube, ó. 9 da manhã, o André Hernan, Bruno Vicari e o Bruno trazendo muitas informações de mercado desde cedo. O dia já começa cheio de notícias. Bruno Andrade, André Hernan e Bruno Vicari. E essa possibilidade aí de renovação de contrato do Memphis Depay. Memphis Depay que mais uma vez brilhou com a camisa laranja na data FIFA. Tudo bem, não eram adversários lá tão fortes, né? Malta primeiro que ele fez um gol, o 4º gol da Holanda, e contra a Finlândia, outra goleada de 4 da seleção holandesa, 2 assistências e um gol sobrou por lá. Só que nesse primeiro jogo ele entrou aos 67, não foi que a gente estava vendo o jogo? Ele entrou aos 67. Aos 67, e aí o lateral direito, o Dumfries, entrou na área, mas ele deu uma raquete. Você viu o golzinho? Ele deu uma bagaçada, mas pegou uma raquetada na bola. Eu acho que ele quis tirar a cabeça, mas a bola veio tão forte que pegou na cabeça dele. Pegou de susto, a bola veio, ele foi lá e fez o 4º gol. Hoje ele já teve mais desenvoltura em campo. Uhum. Fez um gol de pênalti, jogou o goleiro pra lá, a bola pra cá, só. Inclusive, grandes estrelas do futebol da Holanda contestam, não é que contestam os números, né? Dizem que ele precisa fazer gol importante, né? Gol decisivo. Então dão muita importância ao recorde, né? Ao que ele tá fazendo, tudo, mas título que é bom nada, né? O Gullit deu essa entrevista, né, Pascoal? Corneta lá também? Não, eles falam assim, ele é o maior artilheiro da seleção da Holanda, mas ele precisa fazer gol decisivo. Precisa fazer gol em Copa do Mundo, precisa fazer gol que seja o primeiro gol, que abra caminho para o time. Tem um questionamento das estrelas do futebol holandês. 54 gols com a camisa da Holanda. É o maior artilheiro da seleção da Holanda. Agora passa a ser também, com essas 2 assistências, o jogador com o maior número de assistências também na seleção holandesa. São números importantes? Claro que são. São números vitoriosos? Claro que são. Agora, mas a seleção da Holanda vai para a Copa do Mundo. E o que os antigos jogadores cobram é que ele tenha a mesma personalidade, essa mesma presença no Mundial, e ele seja esse jogador insinuante e importante para a seleção da Holanda. José Elias dispensaria essas legendas porque ele domina como poucos nada. O idioma. Agora, Zé, chamou atenção ali no comecinho da resposta que a gente colocou no ar,
ele elogiando, na verdade, a passionalidade que o sul-americano lida com o futebol, vive o futebol. Lá as coisas são mais frias, ele gostaria que os holandeses fossem também mais fervorosos e às vezes até exagerassem nos comentários, enfim, nas análises. Isso é bem bacana. E ele disse também que está inteirão fisicamente. Então a gente deveria imaginar... Ele falou, eu não sei se você viu o jogo, ainda tirou uma onda com o repórter. A gente deveria imaginar que Memphis Depay começaria, ou vai começar, o jogo de quarta-feira contra o Santos lá na Vila Belmiro. Mas Fabrício Irafiel tem outra informação. O Memphis vai para Santos, mas começa no banco de reservas. Porque na última data FIFA, agora penúltima, ele entrou contra o Atlético e acabou se machucando. Sim. Dessa vez, Memphis, Garro, olha só, Garro, boa notícia, pode estar de volta, assim como o Carrilho, os três no banco de reservas. Antes de mais nada, queria mencionar e dar os parabéns ao André Ramalho e ao Garro, que hoje estiveram no GRAAC, fazendo uma visita ao GRAAC. Então, parabéns aí, obrigado pela ajuda. As crianças ali precisam muito ali de visitas e quem puder ajudar o GRAAC pode ajudar também, que toda ajuda é bem-vinda. Em relação ao Memphis, mas ele já deu a letra ali também, né? É difícil, a gente viaja 12, 13 horas, ele já disse que o fuso horário é diferente. Vai lá na 48C, né? O corpo não consegue... A cadeira não reclina direito. O corpo não consegue, né, se adaptar e tal. Eu acho que assim, é diferente de um tempo atrás, em que os jogadores voltavam de econômica com toda a equipe, né? Era bem complicado, ou senão de business, né? Que na época era business que existia. A gente tinha a primeira, mas era inacessível, não tinha como chegar. Eu não sei se ele vai voltar com um jato particular, eu não sei como é que funciona isso. Porque o último ele voltou com voo de carreira. Então, mas se voo de carreira, ele deve ir de primeira ao business, vai deitado, consegue recuperar um pouco em relação a isso. Eu sou um pouco a moda antiga, né? Em relação a poder jogar, né? Eu gostaria de jogar, até porque o Corinthians não vive um bom momento. Mas o histórico dele, né? Reclamou já o outro jogo, já deu a letra aí, 12, 13 horas a gente não consegue recuperar e tal. Isso tudo tem que ser levado em consideração lá no final, quando for renovar o contrato. E aí, como é que tá? Vamos renovar? Vamos conversar, vamos fazer aqui. Sabe aquelas cláusulas que você tem 1 milhão por cada 10 assistências? Isso aqui a gente tira, porque isso é obrigação. Mas será que o cara vai topar tirar? Não, mas é o que eu tô dizendo. Sabe por quê? Porque assim, não tem sentido você pagar o clube 10 milhões ou 1 milhão de reais por 10 assistências. É a profissão dele. É a mesma coisa, você ganhar por palavras que você fala aqui no ar. Isso não existe. Eu falo porque o contrato dele não foi aberto. O meu contrato é assim. Você é o nosso Memphis Prihal da ESPN. O cara o Memphis. Agora, o contrato segunda, dele, terça, quarta, quinta, sexta. O contrato dele só foi aberto e as pessoas só ficaram sabendo à medida que ele foi jogando e as coisas foram aparecendo. Porque se o Fabinho Soldado ou Augusto Melo tivessem falado, olha, tem todas essas cláusulas aqui pro contrato do Memphis, muita gente ia criticar e provavelmente eles não iriam assinar o contrato com o Memphis. Porque o contrato que eles fizeram com o Memphis, pode ser o Memphis, bom jogador e tal, mas é impossível você fazer um contrato que o clube tem que pagar 1 milhão a cada 5 assistências, 10 assistências, 10, 12, 15, mais o salário. O Corinthians ganhou 5 milhões do Campeonato Paulista, foram 5 milhões dele para ser campeão. Pela situação que o Corinthians se encontra. Então assim, tudo isso, joga, não joga, fico bravo, fica mandando recado lá vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Memphis, beleza. Não quer jogar? Tá bom, mas nós vamos levar em consideração isso aí. Vamos ajustando, vamos marcando aqui. Vai chegar na hora lá do final da renovação, se tiver uma renovação possível, né? Aí você entra, conversa e começa a colocar os pontos. Mas assim, eu volto a falar, eu sou um cara das antigas. Eu jogaria, porque a situação do Corinthians não tá muito legal. Joga, deixa o Corinthians tranquilo e tal, depois você vai administrando a situação. Porque ele treinou, se recuperou para jogar esses 2 jogos da Holanda, 22 dias com então ele pode jogar, né? Se ele tá bem, 22 dias. Pouquinho da última partida do Corinthians antes de ir para as eliminatórias. Não, mas tinha que jogar alguns minutos para poder justificar a convocação. Exato. Só que tem o seguinte, ele vai chegar para a Copa do Mundo com um contrato com o Corinthians. Porque até o meio do ano o contrato dele. Então ele está tranquilão, porque ele vai chegar na Copa atuando pelo Corinthians. Aí, entre os meses de março, abril, maio, antes da Copa do Mundo, ele já vai estar, ele vai estar, como diria meu avô, cento per cento.
Vai estar voando, porque ele quer chegar na Copa do Mundo. Ele vai administrar, Pascoal, O quê? nesse período aí para a Copa do Mundo? Não, ele vai chegar inteiro. Só que tem que disputar. Esse início do campeonato, com a modificação do calendário, tem Campeonato Brasileiro. No final de janeiro. Sempre bom lembrar. Campeonato Brasileiro que vai se misturar com o Campeonato Paulista. Eu não sei como é que os clubes vão administrar isso. É inquestionável que os serviços prestados pelo Memphis no ano passado foram no Corinthians maiores do que em 2025. Mas agora a gente vai fazer a comparação do Memphis em 25 na atual temporada, vestindo a camisa do Corinthians e vestindo a camisa da seleção holandesa. Temos a tela comparativa e aí o Zinho pode falar em cima disso. Tá no gatilho aí, Fabricião, meu garoto? Então pode colocar no ar, por favor. Muito se tem falado que ele está jogando muito mais na Holanda do que no Corinthians. Olha lá, são 39 jogos pelo Corinthians, ele é o 10º do elenco a mais jogar. Na Holanda, ninguém jogou mais que ele. 8 partidas. Fez 8 gols nesses 39 jogos, 39 participações em partidas. Na Holanda, fez o mesmo número de gols com muito menos jogos, né? Assistências, 10 pelo Corinthians e 4 pela Holanda. Minutos para participar de um gol, aí é uma comparação mais justa. No Corinthians ele leva 153,6. Na Holanda, pouco mais de um tempo para participar de um gol. Dá para levar em conta que é um tempo, porque acréscimos são de no mínimo 3 minutos no futebol atual. Finalizações 85 na Holanda, aliás, no Corinthians, 24 na Holanda, chances criadas 60-22, Tetra. Mas precisa de todo mundo estar junto, né? Precisa de Garro, Memphis, Yuri. Garro não tem conseguido jogar com regularidade, né? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Mas vai ter um mês sozinho e meio. Ele não vai ganhar, não, Pascoal. Não, porque ele não vai ganhar. Isso que eu ia falar. Se deixar ele e o Yuri Alberto jogando, talvez eles não deem conta de tudo que o Corinthians tem que fazer. O Corinthians precisa do Carrijo. O Corinthians precisa de todo mundo. E agora tem um acréscimo do Guinegão, né? O Martínez não apareceu para treinar lá, hein? Já não veio para treinar. Perdeu 4 treinos e tá fora do jogo. Então, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Era isso que o meu avô falava. Então, e não é só ele que tá fora do jogo, né? O Hugo Souza, porque joga pela seleção e porque tá suspenso. O Félix Torres e o Romero também nas respectivas seleções. O Bidu também suspenso, além do Vitinho lesionado. Levando isso tudo em consideração, o Memphis podia fazer uma forcinha e começar esse jogo, né, Pascoal? Mas tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que tem que se respeitar também os limites do jogador. Porque da última vez ele acabou jogando, se lesionou e aí acabou reclamando que estava cansado. Ele não é menino. Ele não tem 18 anos, não tem 20 anos. Eu acho que isso também tem que ser respeitado. Eu penso exatamente como o Zinho, né? Acho muito difícil ele renovar o contrato com o Corinthians. Muito difícil. Nem sei se pro Corinthians também é uma boa. Eu acho muito difícil. Porque esse contrato dele vai até o Mundial. E ele vai chegar para o Mundial em condições de jogar pela seleção da Holanda, e jogando pela seleção da Holanda, aí um abraço pro gaiteiro, vai aparecer proposta, mesmo que não seja de primeiro nível da Europa, ele vai aparecer proposta para ele jogar, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu espero que ele também mostre para os craques da Holanda que ele faz gol decisivo, que ele vai na Copa do Mundo e que ele faz gol importante e que vai empurrar a seleção da Holanda. Eu tô esperando que o Memphis faça isso. E aí, Fiel, já termino perguntando pra vocês aqui, você ficaria com o Memphis? Você renovaria o contrato do Memphis Depay, cara? Depende do valor. Se ele diminuir, dá pra negociar. Eu acho bem difícil ele querer diminuir, ainda mais que ele se encontra num bom momento na carreira, né? As atuações pela seleção pesa muito aí no atual momento do Memphis. Mas foi contra a seleção de Malta, mas foi contra a seleção da Finlândia. Não é muito pra isso que a mídia olha, né? A seleção holandesa tem uma baita tradição aí no futebol internacional e o Memphis se tornou o maior goleador da história da seleção. Então é algo de você se colocar aí no seu currículo e ter um peso muito grande, né? Sem contar que, acredito, com essa visibilidade toda, pode ser que chegue proposta da Arábia, pode ser que chegue proposta dos Estados Unidos, porque ele é uma estrela, né? Então, com certeza encheria grandes estádios aí, renderia muito assunto para a liga ao qual ele fosse. Não sei se ele continua no Corinthians, né? Para ser bem sincero, nos moldes que tá, na situação que o Corinthians encontra-se aí financeiramente, né, na administração do Corinthians, eu não ficaria. Eu acredito que o Corinthians tem sangrado muito para manter o Memphis aí. Eu sei que o retorno é muito bom, ainda
mais se ele tiver muito peso ainda nesses jogos que estão faltando da Copa do Brasil, na Copa do no Campeonato Brasileiro, se ele for decisivo, eu sei que vai aumentar o peso, mas, cara, pra continuar com ele, o Corinthians tem sangrado muito e é um momento onde o Corinthians precisa fechar as torneirinhas pra conseguir aí organizar o meio de campo, colocar a casa em ordem, né, pra voltar a se organizar. Isso tudo, lógico, culpa das antigas diretorias, que eu nem quero ficar entrando aqui. Mas e aí? Você renovaria com o Maicon? Tentaria a compra definitiva dele? Ou você deixaria ele embora pro Shakhtar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o Memphis também, beleza? Quarta-feira o Corinthians enfrenta o Santos, então, ó, até o dia do jogo eu vou trazer todas as informações aqui, vamos ter muitos assuntos para tratar aqui, beleza? Grande prazer ter vocês aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai, Corinthians!